Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de IA para Professor. Hoje a gente vai tratar exclusivamente de artefatos. Eu vou criar um artefato passo a passo, mostrar como eu trabalho na construção de um artefato. Então fiquem aí, prestem atenção e reproduzam o artefato que você deseja criar a partir dessa estratégia. Então vamos lá, a aula de hoje consiste em como criar um artefato corretamente. Então essa é a minha visão de como criar esses ambientes de simulação. Beleza? Vamos para cá e entender um pouco. Na aula de hoje a gente vai tratar quais são os melhores resultados para a criação de artefatos. Esse foi o melhor resultado que eu encontrei atualmente. Construção de um projeto, entender a matemática e o refino. O refino fica por conta de mais adiante trabalharmos a responsividade do projeto. Por enquanto, vamos tratar apenas do projeto, da matemática e da criação atualmente. Para a gente ter um bom projeto, a gente tem que ir e entender basicamente a fundo o que eu quero criar. Na aula passada eu falei que a melhor forma de criar um projeto é identificar o layout, identificar o problema e ajustar a matemática do problema para ser resolvido. Essa, sem dúvida, é a melhor estratégia. Para que a gente especifique como criar esse artefato, a gente vai trabalhar com um problema lá da física de queda livre. Eu vou mostrar como eu faço para, inicialmente, desenvolver o meu artefato independente de qual área eu estou trabalhando. Então, o artefato vai funcionar da seguinte forma e a gente vai passo a passo e vocês podem, depois da aula, entrar no Claude e criar esse artefato para ver qual é o resultado que ele tem. Então, muito bem, qual é o problema que a gente tem hoje? Bom, o meu problema está aqui destacado, é um problema da física de queda livre. Eu tenho um layout que eu quero apenas a simulação, eu não quero criar sessões, basicamente meu esquema é muito básico. E a minha equação do problema é definida dessa forma, a velocidade inicial é nula, a velocidade final depende da gravidade e do tempo. Pedir para tratar a velocidade, a aceleração da gravidade, desculpa, como 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a altura da minha simulação lá física é a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. São equações, obviamente, da física. Quem é da física vai entender, quem é de outra área vai pensar o artefato da forma como você quer construir. Certo? Eu especifiquei aqui no meu briefing de projeto o que é cada um deles e como eu quero o meu projeto, certo? Aqui é a minha aceleração da gravidade, o vetor, essa é a minha ideia do artefato, do meu esquema. Para isso eu criei um prompt e esse vai ser o meu briefing inicial que eu vou jogar lá no Claude. Eu posso passar isso tudo que está aqui por forma de prompt texto, certo? Mas o Claude ele já recebe, e aí é o pulo do gato, imagens PDF que podem ajudar na construção do artefato. Então essa é o pulo do gato que eu sempre dou para os meus alunos, que ele crie um briefing inicial, um projeto do artefato e depois jogue no Claude para que ele interprete esse projeto inicialmente para que eu não tenha que estar repetindo nos refinamentos. Certo? Então o prompt que eu vou criar é basicamente esse aqui, pessoal. Prestem atenção. Você é um engenheiro de software e foi contratado para criar um artefato que irá simular o problema físico de queda livre. O artefato deve conter uma simulação de uma bola sendo solta de uma certa altura. O usuário deve escolher o tempo de simulação e ao final deve retornar à altura inicial da bola. Deixe um rastro da queda da bola e mostre a velocidade ao longo da trajetória. Para ajudar a simulação, estou passando um resumo com o problema, layout e a matemática para tomar como referência. Crie um ambiente bonito, minimalista e agradável. Ao final da simulação, eu pedi para ele colocar criado por Rodrigo Mero e abaixo coloque o meu Instagram, @professor Mero, em letras menores. Olha como bastante simples o prompt. Vou trocar de tela agora para que a gente vá para o Claude rodar esse prompt que eu já deixei preparado. Deixa eu trocar de tela aqui. Muito bem, agora eu estou na tela do Claude. Vamos agora com o Claude verificar o artefato. Então está aqui meu artefato, meu prompt já pré-definido. Eu vou simplesmente rodar esse prompt e ver o que é que ele retorna. Óbvio, os artefatos muitas vezes eles podem gerar alguns problemas. Eu predefini ele
de uma forma bem simples, ou seja, eu posso ser mais responsível e que ele possa retornar para outros ambientes, mas em geral a ideia é que ele crie. Pode ser que em alguns momentos ele gere alguns erros na tentativa, e aí a gente vai refinando esses artefatos de modo em que a simulação sempre ocorra. Então, ó, correu uma simulação bem simples aqui do artefato, a gente já pode ver. Ele vê a altura, colocou o que eu queria, ainda colocou em letras grandes, eu posso ajustar, e colocou um ambiente, um axis aqui com uma bola em que eu vou iniciar a simulação. Quando eu inicio a simulação, ó, você vê que existem alguns erros nessa simulação, né? O tempo não está mostrando a altura, está mostrando a velocidade. Tenho que conferir, obviamente, se essa altura e se essa velocidade está correta. O gráfico está muito simples aqui, eu posso refiná-lo de forma em que eu consiga deixar mais bonito e responsivo. Ele colocou a simulação de queda livre, colocou o tempo de simulação que pode ser ajustado, a altura total 19 metros e a velocidade terminal aqui no ponto. Essa simulação está muito grosseira, mas você viu que ela conseguiu criar apenas com a ideia do meu prompt e com o projeto inicial que eu passei para ele. Então, na próxima aula eu vou voltar aqui, a gente vai continuar a fazer e melhorar um pouco esse artefato aqui. Eu vou trazer ele, as melhorias que eu fiz e vou mostrar para vocês que vocês podem, obviamente, melhorar esse artefato. Certo? Então, só mudando de tela novamente para que a gente finalize. Então, a aula de hoje a gente vai terminar por aqui e eu espero que vocês construam o seu artefato e a gente vai discutir lá no grupo como melhorar o seu artefato e fazer alguns testes com ele. Então, um grande abraço e até a próxima aula.